Lá no passado, na época dos juízes, o povo de Deus vivia inconstante. Passava um período, o povo de Deus fazia as coisas corretas e Deus abençoava. Num determinado período, o povo de Deus errava, fazia coisas más e perecia por causa disso. E nesse tempo, a respeito da revelação de Deus sobre Ele ser o Deus da paz, o Senhor que nos dá a paz, o povo de Deus estava passando por uma enorme necessidade, uma grande crise, porque eles haviam feito o que era ruim aos olhos de Deus, diante do Senhor. E nós conhecemos uma parte da história, que diz a respeito de um homem chamado Gideão. Ele estava malhando trigo num lugar que era impróprio, era o lagar. Estava malhando trigo no lagar, e o anjo de Deus, ele aparece a Gideão e fala a Gideão: varão valoroso, homem valente. Homem valente. Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus no capítulo 6 de Juízes, do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 23, Juízes capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de O Senhor é a Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. O Senhor é a paz que excede todo o entendimento, e meu Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor fale conosco, meu Deus, nesta hora. Que a Tua palavra, Senhor, nos dê o entendimento e a direção que nós precisamos, Pai, para que a paz do Senhor se estabeleça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. O texto que nós lemos é apenas um trecho de tudo aquilo que aquele povo estava vivendo. A palavra de Deus diz que naquele tempo os midianitas cercaram ali todo o povo de Deus. E de tempo em tempo, o tempo em tempo era no tempo da colheita. Quando a plantação estava pronta para ser colhida, quando estava tudo bem, tudo maravilhoso, os frutos estavam nas árvores, então os midianitas vinham, causavam alvoroço. O povo de Deus corria, fugia de medo, e então os midianitas saqueavam tudo, todas as plantações, e ficava apenas o resto para o povo de Deus comer. Ficava apenas o resto. Irmãos, eu imagino que talvez ninguém aqui na vida tenha que ter comido restos. Espero que não, mas se você teve que passar por isso, graças a Deus que você passou. Mas o povo de Deus precisou comer restos durante um bom tempo, por causa dos midianitas. Os midianitas não estavam ali porque Deus não estava vendo. Muito pelo contrário, Deus estava vendo tudo, mas o povo de Deus era tão teimoso, tão ruim. Olha só, o povo de Deus estava fazendo coisas ruins, e Deus havia os abandonado à sua própria força, à sua própria vontade. E por isso que o povo estava perecendo, o povo estava sofrendo. Mas no meio do povo, alguém clamava, alguém trabalhava e se esforçava para manter ali as coisas em ordem, por mais precário que parecesse ser ou estar naquela situação. Gideão, ele malhava trigo no lagar. Lagar, irmãos, é lugar de espremer uvas. Lagar é lugar de se espremer o azeite. Esse é o lagar. Não é o lugar de se malhar o trigo. Qual é a diferença? O lagar é um lugar fechado, protegido, porque não pode cair folhinhas, não pode ter poeira, não pode ter intempéries. Então o lagar é um lugar bastante fechado. Diferente do lugar adequado para se malhar o trigo,
que era na eira. A eira normalmente era um lugar aberto, amplo, de preferência no alto dos montes, porque era um lugar onde batia a brisa, o vento, porque quando se malhava o trigo, a palha precisava voar e o grão, que era mais pesado, caía. Era assim que se malhava o trigo. Agora, imagina fazendo a malha do trigo num lugar onde não tem vento, num lugar onde a brisa não leva a palha embora. Imagina o tamanho da dificuldade para se separar a palha do trigo que Gideão estava ali trabalhando. Eu imagino a dificuldade devia ser tremenda. E na nossa vida, irmãos, às vezes não é assim. A gente passa por problemas, dificuldades e a gente faz das tripas um coração. É ou não é? A gente se vira, a gente dá um jeito, a gente usa a ferramenta imprópria, não é? Precisa soltar um parafuso, a chave de fenda não encontra a chave Phillips. O que faz? Usa uma faquinha. Quem aqui nunca usou uma faca, irmãos, para tirar um parafuso? Alguém nunca cometeu esse pecado? A gente se vira, pega uma faquinha, dá um jeito, a gente resolve o problema. E há uma frase pelo mundo aí que o brasileiro é criativo. E o brasileiro é realmente criativo. Nós nascemos num lugar onde a criatividade, ela faz parte da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que se virar com o que tem. Tem que dar um jeito. Tem que se virar com as ferramentas que a gente tem na mão. Tem um lugar no mundo, um país, irmãos. Na verdade, esse país ele é muito pequeno. Ele é bem pequeno, na verdade. Mas ele é muito rico. Mas lá há uma cultura diferente da nossa. Aqui, se eu perguntar para o Cleão tem as ferramentas dele em casa, o Guilherme tem as ferramentas dele, o Donizete tem as ferramentas dele, cada um tem as suas ferramentas em casa. É assim ou não é, irmãos? Ou você não tem nenhuma ferramenta na sua casa? Pelo amor de Deus, tenho certeza que você tem. Então cada um de nós tem lá o seu joguinho de ferramentas, ou o seu jogão de ferramentas, cada um tem lá os seus, né? Eu gosto de ferramenta. Um amigo meu um dia disse que a melhor amiga de um homem é a ferramenta, e eu guardei isso para mim. Mas nesse determinado país não é assim. Cada vila, cada bairro tem o seu jogo de ferramentas. Tem uma casinha lá naquele bairro com as ferramentas lá. Tem motosserra, tem esmerilhadeira, tem as chaves de fenda, chave Phillips, tem tudo lá, furadeira, parafusadeira, tem tudo. E cada vizinho, quando precisa, vai, pega lá a ferramenta, leva para casa, usa as ferramentas e vai lá e devolve, tudo bonitinho. Será que funcionaria aqui? Acho que não, né? Por isso cada um tem que ter a sua. Mas, apesar de nós termos as nossas, às vezes falta alguma coisa e a gente precisa dar jeito. Às vezes não tem lá uma determinada ferramenta, um determinado parafuso, um determinado prego, a gente põe cola, a gente põe fita, faz o que dá. Mas a gente dá um jeito de resolver o problema. É assim ou não é, irmãos? Gideão era quase um brasileiro nato. Gideão estava resolvendo um problema. Ele estava dando jeito com aquilo que ele tinha na mão. Mas no trabalho dele, ele dando um jeito, ele resolvendo o problema do jeito que ele tentava ali, que ele achava que ele podia resolver, e dessa forma ele estava ali escondido dos midianitas, ele estava levando sustento para a família dele. Ali Deus visita ele, e quando Deus visita ele, Deus fala para ele: olha, paz seja com você, você é um homem valente, valoroso. E Gideão, ele antes desse texto, ele duvida que é Deus que está falando com ele. Vê ali o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é o próprio Deus representado ali, de uma forma que o homem pudesse encarar. Mas antes disso, o anjo do Senhor se apresenta, fala para ele que ele vai livrar, que ele vai fazer e tal. Mas Gideão então, ele fala: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então me espera aí, que eu vou na minha casa, eu vou fazer um cozido, eu vou preparar pães, eu vou fazer um preparo na minha casa, eu vou trazer uma oferta ao Senhor. E o anjo de Deus, que estava assentado debaixo de um carvalho, ali ele fica, e ele fala: pode ir que eu vou esperar. Então Gideão vai, mata o animal, cozinha, faz o cozido, prepara pães, leva até o anjo de Deus. Irmãos,
A gente já falou a respeito disso numa outra pregação, mas é a respeito de outra situação. Quando Abrão, ele se encontra com Deus, ele faz a mesma coisa. Ele fala: espera aí que eu vou fazer um sacrifício. E o anjo de Deus fala a mesma coisa: pode ir lá que eu vou esperar. E Abrão vai, sacrifica o animal, prepara os pães e traz tudo para apresentar ao Senhor uma grande oferta, algo para reconhecer ali Deus agindo na vida dele. E Gideão traz então toda aquela oferta: a carne preparada, o caldo preparado, os pães preparados. Irmãos, eu não sei quanto tempo leva para fazer um pão em casa, mas não é rápido. E eu não sei quanto tempo leva para bater um animal, limpar, tirar a pele, separar as carnes, pôr para cozinhar. Irmãos, são horas e horas e horas e horas de trabalho para deixar tudo pronto, para temperar, para trazer. Mas Gideão traz, o anjo do Senhor está ali, e ele apresenta tudo aquilo ao anjo. O anjo fala para ele despejar sobre a pedra a carne, jogar os pães e jogar todo o caldo em cima. E então ele toca com a ponta da vara e tudo aquilo é consumido pelo fogo. E ali Gideão então ele entende que ele está diante do próprio Deus. E ele tem muito medo, ele fala: eu vou morrer, os meus olhos viram Deus, eu vou morrer. E entra nesse texto que Deus se apresenta a Gideão dizendo: o Senhor lhe disse que a paz esteja com você. Acalma o seu coração, fique em paz, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar, irmãos, e chamou daquele lugar: o Senhor é a minha paz, Jeová Shalom. Irmãos, mesmo no meio das batalhas, no meio das dificuldades, no meio das lutas, a gente não sai por aí arrancando os cabelos. A gente não sai por aí fazendo loucura, rasgando a roupa no meio da rua, babando pelos cantos. Às vezes a gente está lá, fica cabisbaixo, fica pedindo para ouvir a voz de Deus, pede ao Senhor socorro. Não é assim, irmãos. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser agora da minha vida, no meio de tantos problemas, no meio de tantas dificuldades? E Gideão estava ali, irmãos, às vezes como nós estamos, abatidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos. Nós continuamos firmes, continuamos caminhando, sabendo que Ele é quem nos justifica, sabendo que é Ele quem nos guarda, sabendo que é Ele quem nos protege, que é Ele quem nos dá tudo o que nós precisamos. E a gente continua ali, arrancando às vezes água de pedra, arrancando diante do suor derramado. Mas uma coisa é certa: em nenhum momento nós estamos abandonados pelo Senhor. Em nenhum momento aquele povo ficou abandonado. Apenas o povo não queria ouvir Deus. Mas nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos buscar do Senhor a direção, a instrução. Tudo que Ele pode nos dar, nós queremos dEle. E Deus se apresenta às nossas vidas no meio das batalhas. Deus, Ele se apresenta na nossa vida no meio das nossas lutas, irmãos. É lá no meio, não é antes da luta acontecer, não é depois que a luta acaba, é no meio das dificuldades Deus se apresenta. Porque lá no meio das dificuldades é quando a gente se vê rodeado por um mar de aflições, por grandes dificuldades, por grandes lutas. E então a gente olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída, olha para baixo, não tem para onde ir, olha para cima, não dá para voar. E a gente se vê cercado de uma tal forma que todas as estratégias que você possa pensar, você coloca na sua cabeça, você raciocina, você tenta alinhar os pensamentos e a coisa não anda. As ferramentas que você acha que você pode usar, você olha para dentro de você e você fala assim: não vai dar certo. Mas é lá no meio das batalhas que Deus se apresenta a nós, irmãos. Um dia, um grupo de homens
estava desesperado. Desesperado. O líder deles tinha morrido naquele dia, um líder exemplar. Um líder que ensinava a eles o que eles deveriam fazer, um líder que dava todo o discipulado que eles precisavam, um líder que caminhava com eles dia e noite, comia, jantava, eles dormiam juntos, andavam juntos dia após dia, mas naquele dia, naquele domingo de Páscoa, ele havia sido morto, Jesus. E aquele grupo de homens, eles se trancam num lugar, ficam trancados, com medo do povo que estava ali rodeando, com medo do que poderia acontecer com eles. Eles estão lá com todas as indecisões, cercados de problemas, sem o líder estar vivo, o líder havia morrido. Mas naquele domingo, naquele dia, o Senhor se apresenta a eles. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, ao primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Olha só, irmãos, no meio das dificuldades, no meio do desespero, no meio dos problemas, cercados por aqueles que eles reconheciam ali naquele momento como inimigos deles, por causa da morte de Jesus, trancados num salão, sem saber o que fazer, desesperados, sem encontrar uma solução. Eles não sabiam se eles saíssem dali o que poderia acontecer, se eles saíssem daquele salão, o que poderia ser deles. Então Jesus, ele aparece no meio deles e diz: que a paz esteja com vocês. Acalmem o coração de vocês, vai dar tudo certo. Acalmem o coração de vocês, as coisas vão fluir, as coisas vão entrar no eixo. Acalmem o coração. Eles se alegraram muito quando eles viram o Senhor. O coração deles se encheu de paz. E não é assim, irmãos, nas nossas vidas. Quando a gente está em desespero, às vezes a gente quer se trancar e ficar num quarto escuro, com tudo apagado, desesperados, às vezes achando que não tem jeito, que não tem saída, que não tem o que fazer mais, que não tem mais solução ao problema, que o problema é tão grande, mas tão grande, que a gente não vê para onde sair, que não tem solução, não tem resposta. Mas lá no meio dos problemas, então a gente reconhece que não há o que fazer senão confiar que Deus pode resolver o problema, que não há mais nada a ser feito senão clamar a Deus e falar: Senhor, eu deveria ter buscado o Senhor antes de achar alguma solução para o problema. Eu deveria ter me empenhado mais em buscar o Senhor do que tentar resolver com as minhas próprias mãos. Eu deveria ter buscado a Tua face, a Tua presença, antes de sequer ter tentado pensar numa estratégia. Mas lá às vezes no quarto, trancados, orando, falando com Deus,
buscando a face dele, a resposta dele, ele se apresenta a gente. E ele fala: que a paz esteja no seu coração. Acalma, vai dar tudo certo. Tranquiliza o seu coração, porque eu tenho resposta para tudo. Acalma os seus pensamentos, coloca a sua cabeça no lugar, não se desespere, porque eu estou aqui para te ajudar. O Senhor fala com a gente, irmãos, e nos enche de uma paz que o mundo não conhece, a paz que excede o entendimento, é a paz que somente aqueles que têm o Senhor no seu coração são capazes de ter. Quando todo o turbilhão está acontecendo, quando está o problema sendo arrastado, quando os ventos estão urrando ao nosso redor, bufando ao nosso redor, querendo nos derrubar, então no nosso coração a gente sente aquela paz que ninguém entende. E às vezes as pessoas podem falar para você assim: não sei como é que você consegue ficar tranquilo no meio de tanto problema, não sei como é que você consegue manter a calma com tudo isso acontecendo, não sei como é que você consegue ficar tão tranquilo com tantos problemas nos rodeando. Mas aí você tem uma resposta: é porque Deus já trouxe paz ao meu coração, o Senhor já me acalmou, o Senhor já aquietou o meu turbilhão, o Senhor já aquietou todo o desentendimento que tinha na minha mente, toda a preocupação que me assolava. O Senhor já trouxe a paz. Às vezes, irmãos, a gente não tem a resposta imediata. Gideão não teve nenhuma resposta de como é que Deus iria mudar a situação, mas ele falou: paz esteja contigo. Aqueles homens que estavam trancados naquele salão não tinham a resposta de Jesus de como é que as coisas iam ficar bem, mas eles ouviram uma palavra do Senhor: paz esteja convosco. Se o Senhor falar para nós: acalma o coração, é porque Ele já tem a resposta para tudo, é porque Ele já tem a solução para tudo, e o Senhor está nos dizendo hoje: paz esteja convosco, acalma o seu coração. No meio das lutas Ele surgirá, no meio das batalhas Ele vai se levantar, irmãos, e Ele vai nos trazer todo o entendimento e a paz que nós precisamos. Tranca a porta do seu quarto, entra num retiro ali, no momento seu e de Deus, e fala: Senhor, por mais que a paz esteja no meu coração, eu não estou vendo resposta, eu preciso que o Senhor me dê a orientação. Mas lá no seu quarto, o que Ele vai falar para você, escondido: paz esteja contigo, se acalma, porque eu já tenho tudo no controle. Salmo 91, irmãos, se você puder, abra na sua Bíblia para acompanhar comigo. Salmo 91, aquele salmo que muitos deixam aberto na estante. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá,
nenhuma praga chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa de Deus, quando Ele nos diz: paz seja convosco, é que Ele já está cuidando de tudo. Aleluia! O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua casa, o Senhor está cuidando da sua família. A sua família está coberta pelas asas do Senhor. Não temas, Ele é com você. Aleluia! Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Nós Te bendizemos, Te agradecemos, Te louvamos, meu Deus, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, por tudo que o Senhor fará, ó Pai. Bendito e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, pela paz que o Senhor nos dá, pela paz, meu Deus, que excede o nosso entendimento, Pai, pela paz, meu Deus, que nós não somos capazes de compreender, mas nós sentimos essa paz, e nós caminhamos, meu Deus, tranquilos, sabendo que o Senhor tem o domínio de tudo, que tudo, meu Deus, está nas mãos do Senhor. Nós confiamos em Ti, declaramos, meu Deus, a nossa dependência de Ti, e declaramos que o Senhor é a nossa paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.